Olá, sejam todos bem-vindos à Voz do Assistente Social, um canal que foi feito para esse profissional e mais os outros colegas que gostem da área social, que estejam engajados no terceiro setor e que ali tenham o dom do planejamento, que goste de planejar, de escrever, de fazer projetos, de cumprir à risca o que nós, assistentes sociais, fomos formados, ok? E um dos aspectos que eu achei interessante falar foi na questão do marco lógico. Gente, é o seguinte, o marco lógico, ele é utilizado desde quando eu entendo por assistente social. Desde quando eu formei, existe o marco lógico como um definidor de ensino nas grades curriculares. Eu não sei como é que está hoje, mas o marco lógico foi a base de tudo, né? Como a maioria dos produtos que tem no Brasil é de origem americana, dos Estados Unidos, né? Foi um grupo de jovens que, de tanto escrever projeto e não acertarem, que eles falaram, olha, eu vou falar de forma bem simples para vocês, tá? Olha, tem alguma coisa errada, as pessoas não estão gostando do projeto, tudo, o que está faltando? Aí um outro colega falou, está faltando uma lógica nesse trabalho. Eu quero ler, eu quero entender o que é esse projeto. E aí foi que eles descobriram e deram o nome de marco lógico. A partir daí houve um marco mesmo. Um marco na mudança de forma de elaboração de projetos, né? E graças a Deus deu certo no Brasil há muitos anos, né? Já tenho um bom tempo de formada. E apesar desse bom tempo de formada, ainda prevalece o marco lógico em todas as instituições. Você pode fazer aí uma emenda parlamentar, você pode participar de algum edital, você pode participar de chamamento público, né? Você pode fazer um projeto aí para algum doador, que você vai ver que existe a referência do marco lógico. O que é o marco lógico, gente? Quem assistiu o vídeo anterior sobre o roteiro de projetos sociais, aquilo ali é o marco lógico, é aquele roteiro. São campos criados com perguntas que têm uma lógica. Quando a pessoa lê, ela vai entender o que ela está lendo. Por quê, o para quê, o como, onde, quanto, com quem, né? Que está inserido ali a sistematização do projeto. E aí eu quero falar com os assistentes sociais, né? Eu quero dizer de maneira geral, né, que o serviço social, gente, ele vê o marco lógico como uma ferramenta muito valiosa, muito útil para o planejamento, tá? Então, em específico, a nossa área de serviço social, ela valoriza, ela reconhece essa ferramenta valiosa para o planejamento, também constando ali dentro do planejamento, o monitoramento, a forma de fazer a avaliação do projeto, né? E de elaborar outras ferramentas que não sejam só projeto, né? Como os programas e plano de trabalho, ok? No entanto, essa visão, ela é o quê? Gente, ela tem algumas considerações muito importantes que hoje eu quero trazer nesse vídeo para vocês. Esse vídeo ele é mais para quem gosta de técnica, para quem gosta do científico, para quem gosta de realmente entender como funciona. Tá? Se você é um profissional, se você é uma pessoa, se você faz parte de alguma instituição e quer aprender sobre planejamento, e não só na superficialidade, mas também na base, no fundamento, da origem, né, da gênese ali do trabalho, de onde surgiu o planejamento, como se dá hoje, você vai gostar desse vídeo. Se você não tiver preguiça de ouvir, nem cansar, tá bom? Vamos para os aspectos, vamos dizer assim, positivos, reconhecidos pelo serviço social do marco lógico, né? Os aspectos positivos do marco lógico reconhecido pelo serviço social. Primeiro aspecto, planejamento estratégico, tá? Então, o marco lógico ele auxilia os assistentes sociais a estruturarem seus projetos de forma lógica e sistemática, definindo claramente os objetivos, resultados esperados, atividades, indicadores,
né? E isso contribui para um planejamento mais eficaz e direcionado, tá? Então, ele nos ajuda muito a entender a sistemática do nosso raciocínio, das nossas ideias, do que nós queremos colocar no papel e nós queremos alcançar com esse projeto. Então, ele nos ajuda com essa direção, o direcionamento dos campos das perguntas, né? Então, o planejamento estratégico é um aspecto importante do marco lógico. Segundo, é a comunicação e a transparência que o marco lógico traz, né? Ela oferece uma visão clara, concisa do projeto, facilita a comunicação entre as partes interessadas, ou seja, fica claro para o cliente, né, que são o público-alvo, para a equipe, né, e até para os parceiros, né, o que o projeto quer e onde ele quer chegar e até quem ele quer alcançar, né? Isso promove o que, gente? A transparência das ações. Quando você é claro, conciso no que você escreve, né? Vamos supor, na justificativa, o porquê desse projeto, né? No objetivo, para quê, né? Na metodologia, o como, né? No público-alvo, para quem, na meta, quanto, né? Então, gente, recursos orçamentários, quanto em dinheiro, né? A meta é quantitativo de ações, de atendimento, e né, de público-alvo, e o orçamentário é quantitativo em recursos financeiros, tá? Então, a questão da comunicação e transparência é importantíssimo, e o marco lógico, gente, garante isso para quem elabora o projeto, seguindo o seus campos, suas perguntas, certo? E ele também serve, gente, na questão do aspecto do monitoramento e avaliação, como eu falei, né? Ele também ajuda na definição de indicadores específicos, né? Os meios de verificação, permite também o acompanhamento do progresso do projeto, gente, a avaliação do seu impacto, auxilia na identificação de pontos fortes e fracos, né? E na tomada de decisão para aprimoramentos, né? Então, o marco lógico ele é tão claro que ele aborda isso num certo campo, numa certa pergunta, né? Que eu falo que os campos do marco lógico são perguntas, como eu falei para vocês. Para quê? Com quem? Quanto? Como? Onde? Então, são perguntas e você responde, né? Com as suas ideias, com a sua criatividade. E ele traz esse aspecto muito claro, ele promove esse espaço de monitoramento e avaliação que a gente pode estar desenvolvendo. E também outro aspecto é foco nos resultados. O marco lógico, ele nos proporciona e nos direciona a termos, a elaborarmos o foco do resultado, tá? Ele incentiva a gente a definição de resultados assim, tangíveis, mensuráveis, tá? O que é muito importante para demonstrar o que? A efetividade das intervenções do serviço social, tá bom? E também para a captação de recursos. Então, o resultado de um trabalho, ele, ele é uma resposta, né, ao que foi feito. Ele também, como resposta, ele traz dados, tá? E esses dados, eles são utilizados para formular novos projetos ou reformular, né, o que estava sendo executado, porque ele é uma medição que ele traz. Olha, eu fiz isso, não deu certo isso, isso, então vamos fazer, no próximo vamos fazer isso e isso. Isso produz para vocês cada dia mais qualidade no planejamento. Então, é muito bom também. E outro aspecto, gente, que o marco lógico traz é a base para a teoria da mudança. Quem não conhece a teoria da mudança, né, entra aí no Google, tem vários materiais, né? Porque ele ajuda nessa teoria da mudança, ele ajuda a explicitar, né, mudanças que podem ocorrer, né, dentro do projeto. Ou seja, as atividades propostas levarão a resultados e, em última instância, ao impacto desejado na vida dos usuários, né? Ele explicita ali
o que deve ser feito, né? O que deve ser mudado, né? Que está intrínseco ali, que a gente pode estar alterando, melhorando, né? Com atividades e propostas que levam a resultados e, em última instância, ao impacto desejado na vida do público-alvo, certo? Então, a teoria da mudança ela serve para isso. O nome já até fala mudança, né? É no decorrer, é na subjacência do projeto que ela se dá, tá bom? E a questão do aspecto do alinhamento com políticas públicas. Como eu falei, apesar de ter uma observação que eu vou falar no final, as políticas, os órgãos públicos, né, eles também se apropriam do marco lógico na questão dos seus formulários, quando a pessoa quer captar um recurso de uma emenda parlamentar, participar de algum chamamento público, eles disponibilizam ali os formulários, uns chamam de formulário, outros chamam de ficha, outros chamam de roteiro. Então, é isso, tá? É o roteiro para preencher, para receber o benefício, né? Então, o Arclógico ele tem esse alinhamento com as políticas públicas, tem essa aliança, ele está introduzido no escopo vamos dizer assim, da definição da forma de que o governo quer entender o seu projeto, tá? Então, ele pode auxiliar no alinhamento de projetos sociais com as diretrizes e objetivos de políticas existentes, tá? Então, ele faz esse alinhamento. E eu gosto também de algumas considerações, dizer algumas considerações, porque o marco lógico, gente, ele é uma ferramenta que ele tem uma rigidez, ele tem um mecanicismo, certo? Por isso que eu falo para vocês que tem gente que usa o marco lógico, mas porém introduz outros campos no meio, porque eles acham o marco lógico muito rígido, né? É só isso e acabou. Não, como toda a maioria do ser humano gosta de estar, como diz outro, infringindo a natureza, tentando mudar as naturezas das coisas, né? Tem muitos formuladores que mexem no marco lógico, na ferramenta, né? Então, aqui eu quero dizer para vocês que ele traz sim, ele é uma ferramenta um pouco rígida, tecnicista mesmo, né? Que pode não deixar haver alguma relação de flexibilidade, né? Então, assim, ele é um pouco mais diretivo, né? Porém, eu gosto disso nele, porque essa direção, essa rigidez tecnicista é que faz o diferencial dele. Por quê, gente? Porque a maioria dos profissionais não sabe escrever projeto, não tem noção de projetos, né? Sabe o que querem, tem boas ideias, mas na hora de pôr no papel não sabem escrever. Então, o marco lógico, apesar da rigidez, ele ensina você, ele te aponta o caminho que você deve andar com as suas ideias. Organiza, né? As suas ideias estão todas aí na caixinha. Ele fala, pega ali só aquelas ideias ali do porquê. Pega ali, joga ali a ideia das atividades aqui. Então, ele vai organizando e distribuindo dentro do seu espaço, seus campos de preenchimento, as suas ideias. Eles colocam ordem nas suas ideias, né? E muita gente não gosta por isso. E eu já gosto, é por isso, tá? Ele tem um contexto social dinâmico, né? Então, aqui é importante que ele seja também para muitos, né? Ele seja flexível e passivo de adaptação, né? Para responder. Só que ele é um pouco mais, como eu falei para vocês, estático, rígido, né? Mas, apesar disso tudo, tem gente que mexe, tá bom? E eu gosto muito, tá? De trabalhar com essa visão, vamos dizer assim, uma visão pragmática, uma visão própria, uma visão clara, uma visão certa, norteada do marco lógico, né? A gente tem que reconhecer o valor dessa ferramenta,
que é uma ferramenta de planejamento e de gestão também, tá, gente? É de gestão também. E aí, enfatizando essa parte nossa, né, da crítica, que não tem muita flexibilidade, apesar do homem já ter mexido, né, essa ferramenta é, ela é importante na questão da escuta, da construção de relações de confiança, na participação. Então, ela não impede que isso tudo aconteça, tá, gente? Que seja um planejamento mais construtivo, com mais parceria, com mais, né, interação de pessoas. Apenas você deve responder às áreas que ele organizou, até porque, se não tivesse organizado, seria uma loucura hoje a gente escrever projeto, cada um escrever de um jeito, não é verdade? E aí eu quero dizer para vocês, para finalizar esse vídeo áudio, que, gente, o marco lógico também ele traz as diferenças entre ferramentas, tá? Isso vai ficar para um outro áudio, tá? O próximo pode ser o próximo áudio, em seguida o marco lógico, que ele traz a ferramenta do planejamento também, gente. Então, muita gente pensa que planejamento é só projeto. Não, e nós temos também o plano de trabalho, né? E aí é um pouquinho de mistura, principalmente na área governamental, pelos funcionários públicos, servidores públicos, que são da área de planejamento, que eles confundem um pouco. Eu falo porque direto eu faço isso. Então, assim, por exemplo, eu vou fazer um projeto para emenda parlamentar. Só que o governo não dá o nome de projeto, ele quer que você faça um plano de trabalho. Por que, gente, isso? Porque de forma empírica, eles acham que é um plano de trabalho para mim escrever ali o que eu quero. Só que se você for levar para o lado científico, você vai saber que ele não é um projeto, ele não quer um plano, ele quer um projeto. E aí, Josi, qual que é a diferença? Como eu enxergo esse erro nos órgãos governamentais? Simplesmente por você entender o que é cada uma das ferramentas, tá bom? Por exemplo, a ferramenta do plano, ele é uma coisa que tem, ele é uma ferramenta, gente, que tem dentro dele um programa. Gente, programa é algo sistemático, contínuo, fixo, né? Sim, que é flexível na questão de mudança de atividades, tal, mas ele não tem fim, só quando você quiser. Já o projeto, gente, quando você ouvir falar em projeto, já vem na sua cabeça. Tem início, meio e fim. Um projeto ele tem um fim. E quando você capta uma emenda parlamentar, você está captando, vamos supor, R$ 200.000. Esse R$ 200.000, você tem que usar ele em um ano. Então, ele tem início, meio e fim, o recurso. O governo não vai sustentar a sua instituição por muitos anos, afins. Então, ele não é plano de trabalho, como o governo pede, tá? E por mais que você fale, eles não, tá certo, é o plano. Então, deixa eles e vamos responder. Você vai fazer um plano de trabalho em formato de projeto, sabendo que o nome do filho está errado. Deu o nome errado para o filho. Isso aqui é um projeto, porque tem início, meio e fim. Assim como todos os projetos. Já vamos dizer assim, a área privada, as empresas já são mais assertivas nisso, elas pedem projetos. O órgão público que você pode estar identificando é que, pelo menos aqui no estado que eu moro, Goiás, eles só pedem plano de trabalho. E aí a gente faz no molde de projeto, como eu falei, dando o nome errado, mas você faz, entendendo que a proposta ali é projeto, não é plano de trabalho. Tá bom? Vai chegar uma hora que eu vou falar para vocês sobre essas ferramentas, né? Mas já te adianto que dentro de um organograma, vamos dizer assim, primeiro vem o plano, segundo o projeto, e lá embaixo, primeiro o plano, segundo o programa, terceiro lá embaixo os projetos. Porque os projetos vão executar mais diretamente com o público-alvo as atividades programadas do programa, que traz no bojo de um documento maior, que é o plano de trabalho, tá bom?
Então, só para vocês entenderem mais ou menos, para que vocês tenham entendimento técnico do planejamento. Então, aqui meu objetivo é que vocês conheçam o marco lógico e saibam falar como técnicos, responder como técnicos ao que você está fazendo, tá? Que não seja de forma empírica, fazer por fazer. Ah, vou fazer aqui. Ah, não sei não, acho que eu estou fazendo plano, projeto, para mim é a mesma coisa. Então, tem assistente social que fala isso. Não sei se você já falou. Como eu já entrei na área de planejamento muito próximo à minha forma, quando eu formei, então eu não tive momentos para errar, né? Mas desde quando eu entrei no planejamento, eu já comecei a aprender certo, porque, gente, uma das instituições que mais acertam em projetos chama-se Caixa Econômica. Aprendi muito com a Caixa Econômica. Então, lá tem a parte social, que elabora os projetos sociais, junto com os arquitetos, os engenheiros, que fazem a parte, né, física, né, de construção. E aí foi a minha escola, tá? Mas isso é só um exemplo que eu estou dando, a minha experiência, dizendo para você, se você que realmente quer ser um técnico, quer ser diferente, fazer diferença, eu fiz esse áudio para você. Um abraço a todos, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, gente, por favor, compartilhe, curta, deixa lá um comentário, faça pergunta. Se você estiver com dúvida de algum conteúdo, de algo que foi abordado nesse vídeo, deixa a pergunta lá embaixo que eu vou responder, tá bom? Eu não sou professora, mas eu gosto muito. Apesar de ser professora, porque agora eu ensino também a elaborar projetos, né? Eu tenho um curso, abri um MEI, eu tenho um curso e ensino as pessoas a elaborarem projetos, sim. Mas aqui na condição aqui do canal, né, eu sou uma profissional compartilhando experiência com vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!